X ou Y. Porque a partir daqui, né, esse conglomerado se chama o quê? Grupo de sociedades nos termos de quem? Da Lei 6.404 de 76, né, do seu artigo 265 a 275, que exige. Então, essa convenção registrada na Junta Comercial, então vamos supor que eles resolveram dar o nome, né, nome do grupo. Vasco campeão. Sem direito a risada. Mas aí, então, tá aqui, né? Nome da empresa. JB Confecções SA, né? Grupo, né? Vasco campeão. Grupo X, Grupo Y, Grupo Alfa, tá ok? Então passa a ser obrigada cada empresa usar no razão social o quê? Hífen, o nome do grupo. Entendido aí? E aí tem o seguinte, ó. Quais são as obrigações do grupo? Então, olha, o grupo, demonstrando aqui, ó. Daqui por diante, a holding passa a ser chamada de comando do grupo. E cada investida é uma filiada. Certo? Não é afiliada. Esse termo não existe. Só a Globo que usa. Certo? Então é filiada. Tá ok? Então se você não tem nada a esconder, use o nome certo. É filiada. Tá ok? Muito bem. Então, veja. Então, sociedade de comando de grupo. E são as filiadas. Daqui por diante, né? Na razão social de cada empresa dessa, há que se usar aqui no final, grupo, né? O nome do grupo. Certo aí? Tá. Aí, o grupo tem as seguintes obrigações. Certo? A sociedade comando de grupo deve o quê? Proceder à consolidação de demonstrações financeiras. Não vai dar para a gente falar de consolidação, que é muita coisa, né? Mas consolidar demonstrações financeiras, em tese, significa o quê? Que é pegar as demonstrações da controladora e juntar com as demonstrações da controlada extracontabilmente, como se fossem de uma única entidade. Então eu estou apresentando um balanção, por assim dizer. Certo? Então eu tenho a CIA controladora, a CIA B controlada. Quando eu consolido, eu passo a ter um só balanço. Aí eu somo caixa de A com caixa de B e apresento no consolidado. Mercadoria de A, mercadoria de B e apresento no consolidado. Bom, somar é fácil, até criança faz isso. Né? Agora, o problema é eliminar. Como assim? Se a controladora emprestou para a controlada, ela não tem um empréstimo a receber? A controlada, por sua vez, não tem um empréstimo a pagar? Quando ela se junta e se torna uma só entidade, quer dizer que uma entidade tem empréstimo a receber de si e empréstimo a pagar a si? Não. Então isso tem que ser eliminada. Como isso é feito extracontabilmente, então eu pego o balanço da controladora e jogo num documento chamado papel de trabalho. Apresento todas as contas lá. Pego o balanço da controlada e lanço todas as contas nesse mesmo papel de trabalho. Pronto, o papel de trabalho, que é extracontábil, tem todas as contas da controladora e controlada. Certo aí? Aí o que você faz? Caixa é só somar a caixa da controladora e da controlada e apresentar no consolidado. Correto aí? Agora, com o empréstimo a pagar e a receber, como o empréstimo a receber é uma conta devedora, lá no papel de trabalho eu vou fazer a eliminação creditando-a. E como o empréstimo a pagar é uma conta credora, lá no papel de trabalho, para eliminar, eu vou debitá-la. Desta forma, essas duas contas são eliminadas e não aparecerão no consolidado. Pronto.
Pronto. Né? Então, no consolidado, eu vou levar a soma de patrimônio da controladora com da controlada em relação a terceiros. O que existia entre si, elimina-se. Então, veja, né? Só uma dica. Se você está fazendo uma provinha, né? Primeiro, qual é o... o que significa consolidar? Significa, né, unir os patrimônios, as demonstrações contábeis da controladora, né, com o das controladas. Como se fosse de uma única entidade e isso é feito extracontabilmente. Certo aí? Tá bom. No processo de consolidação nós temos soma e subtração. Somar é fácil. Subtrair, que é eliminar o quê? Aquelas operações intercompanhias. Certo? Empréstimo é fácil de eliminar, mas quando envolve, né, operações de mercadoria, equivalência patrimonial, tem todo um processo trabalhoso para isso. Não precisamos adentrar nesse nível que não vai dar tempo agora. Mas tem que ser eliminada. Certo aí? Né? Muito bem. Então, tem que consolidar demonstrações financeiras. Aí você diz, espera aí, mas quem é que está obrigado a consolidar demonstrações financeiras? Ah, consolidação é obrigatória, olha só, né? É um outro assunto, ó. Consolidação de demonstrações financeiras, quem está obrigada é o quê? As sociedades controladas e, que mais? Grupo de sociedades. Por isso é que estamos falando aqui de uma das obrigações da sociedade de comando é consolidar demonstrações financeiras. Ó. Correto aí? Bom, aí que mais? Ela tem que publicar. Não importa se essa sociedade de comando é uma SA, é uma limitada ou outro tipo societário. Porque você está lembrado de que publicação de demonstrações financeiras, via de regra, é para as SAs, concorda aí? E se for uma limitada, ela não está no rol de obrigatória. Mas a limitada vai estar obrigada se ela fizer parte aqui, como sendo sociedade de comando de grupo. Se ela é sociedade de comando de grupo, ela vai ter que publicar juntamente. Ó, isso aqui é, né, tem que ser em conjunto. Em conjunto. O quê? As suas demonstrações financeiras, mais as demonstrações financeiras consolidadas. É proibido sociedade de comando publicar num dia as suas demonstrações e no outro dia as consolidadas. Tem que publicar tudo junto. Se publicar separadamente não está valendo. Aí você vai, por quê? Pelo seguinte, ora, se eu sou acionista, você é acionista de uma dessas empresas aqui, você quer analisar o quê? Né? Se eu sou acionista da CIA, por exemplo, eu quero saber qual é o patrimônio da CIA, mas quero saber também o quê? O patrimônio do grupo. Para isso eu vou comparar a demonstração individual e a demonstração consolidada. Por isso que ela está obrigada a né, publicar em conjunto, não pode ser separado. Entendido aí? Além disso, né, cada filiada deve também publicar sua demonstração, ó. Certo? Outro detalhe importante, ó. Grupo de sociedade tem a obrigação também a o quê? Se envolver. Companhia aberta, ela está obrigada ao quê? Auditoria independente. Certo aí? Bom, aqui só tem um probleminha, né? Olha só. Vou organizar isso aqui melhor. Esta parte aqui, a lei exige auditoria independente. Para ficar mais claro. Independente.
Então a lei está dizendo o seguinte, ó, independentemente se tem sociedade anônima ou não, é grupo de sociedade, você vai ter que consolidar demonstrações financeiras, ainda tem que auditar essa consolidação. Tá? Aí, a norma da Comissão de Valores Mobiliários, ela foi uma norma um pouco menor. Ela só pensou em nível de SA de capital aberto. Então está dizendo o seguinte, ó, se, né, incluir companhia aberta, é que está obrigada a auditoria independente. Aí eu tenho que explicar para vocês o seguinte, ó, se eu sou contabilista, que estou no cotidiano, na prática, não tem a menor dúvida que grupo de sociedade tem que ter auditoria independente. A lei exige, certo? Agora, se eu sou concurseiro, que eu estou fazendo a prova de concurso público, eu tenho que tomar cuidado com o comando da questão. Ler direito, porque se o comando da questão fez referência à lei, então qualquer sociedade, grupo de sociedade, está obrigado a ser auditoria. Mas se a questão se refere à norma da CVM, a norma da CVM, ela coloca uma condição de que, para que se tenha auditoria independente, né, tem que existir no grupo pelo menos uma companhia aberta, certo? Seja a sociedade de comando, seja alguma afiliada, tem que ser companhia aberta para que a norma da CVM exija a auditoria independente. Está claro isso aí? Por falar em auditoria independente, o que é auditoria independente, né? Existe a auditoria interna e a auditoria independente, né? Em primeiro lugar, a auditoria é uma profissão contábil que faz um trabalho por amostragem. Como assim? Ela não vai averiguar todos os lançamentos contábeis, ela vai fazer o quê? Um planejamento para avaliar uma parte dos lançamentos contábeis, né, para certificar a contabilidade, certo? A auditoria interna, ela é contratada pela empresa e é o maior chato dentro da empresa, né? É aquele que vai checar o quê? A segurança do controle interno, para saber se, né, o que existe de controle interno no financeiro não é vulnerável para alguém meter a mão ali e ninguém saber, certo? E aí ele tem que estar, né, testando isso diariamente para ver e conferir se está batendo, né, se as coisas estão funcionando. E assim ele verifica, o estoque não está vulnerável a desaparecer um estoque e nada acontecer, então ele tem que avaliar e ir melhorando. Isso é o auditor, né, interno. Já o auditor externo, não, esse é uma empresa de fora, né, ou então um grupo de auditores, todos registrados na CVM, que devem ser contratados pela empresa, e a partir do momento que ele assina o contrato, ele tem total autonomia, né? Então, ele não está aí para obedecer a quem quer que seja. Ele faz um plano, avisa o departamento de contábil, dizendo que, olha, mensalmente, bimestralmente, eu vou estar aparecendo em tais dias aqui, né? E quero checar isso, quero checar aquilo. E assim, ele vai concluindo, né, o seu trabalho ao longo do ano. E quando termina, né, o exercício social, ele vai emitir pareceres, concordando ou não com o que a contabilidade apresentou de demonstrações contábeis. Lembrando que o contabilista não é subordinado ao auditor e nem o auditor subordinado ao contabilista. São dois, o quê? Né, órgãos autônomos dentro da entidade. Divergência pode existir, mas o que o auditor não concordar, ele deve fazer ressalva, mas sempre fundamentado. Entendido aí? Então, esse auditor independente é fundamental, né, numa contabilidade, porque vocês sabem muito bem o seguinte: o que são técnicas contábeis? Está lá, você está fazendo uma provinha, o examinador diz o seguinte, ó, né, de acordo com as técnicas contábeis, avalie as afirmativas abaixo como certas ou erradas, né, certa ou errada. E aí você tem aquelas 5 alternativas para avaliar. Mas o que você tem que guardar? Entende por técnicas contábeis 4 coisas, não é isso? Qual é? 1, escrituração. 2, o quê? Demonstração. 3, o quê? Análise. 3, análise. E 4, auditoria. Então, o que é a escrituração? Registrar, lançar tudo que aconteceu ao longo do exercício social. Agora, não basta escriturar, tem que demonstrar. Demonstrar o quê?
balanço, DRE e etc. Não é isso? Agora, de nada adianta também demonstrar se não analisá-los, para saber a situação econômica e financeira da empresa. Certo aí? Agora, de nada adianta também analisar uma demonstração que não seja fidedigna. Ah, então a auditoria, principalmente a independente, é para dar fidedignidade às informações contábeis por meio das demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, que você está sabendo aí hoje, não é isso? É demonstração financeira ou contábil? Para lei? Financeira. Para norma CPC? Contábil. Tá ok? Beleza. Então, estamos falando de publicação. SA de capital aberto e SA de capital fechado. A única dispensada é SA de capital fechado de pequeno porte. O que é SA de capital fechado de pequeno porte? Paguei. O que é SA de capital fechado de pequeno porte? Ah, tá. Tem o quê? Menos de 20 acionistas, até 19 acionistas. E o que mais? PL na data do balanço inferior a R$1 milhão. Então esse é o único que está dispensado das SAs. As demais SAs têm que ter demonstrações obrigatórias. Certo aí? Bom, e que mais que tem que publicar? Grupo de sociedade. Grupo de sociedade, independentemente se sociedade de comando é uma limitada, é uma SA, não importa. Ela está obrigada a publicar o quê? Em conjunto, suas demonstrações com as consolidadas, mas que tem que publicar também de cada filiada. Certo aí? Bom, só lembrando também que a Lei 11.638 de 2007 trouxe a figura da sociedade de grande porte. O que é sociedade de grande porte? Vamos falar aqui rapidinho. Quanto à auditoria independente, vamos começar por aqui. Quem é que está obrigado à auditoria independente? Obrigados à auditoria independente. Companhias abertas. Certo aí? Quem mais? Hein? Sociedade. Opa. Grupo de sociedades e sociedade de grande porte. De acordo com a Lei 11.638 de 2007, ela criou essa figura da sociedade de grande porte, que é aquela que no ano anterior... Opa! Então uma empresa quando nasce, ela não pode ser sociedade de grande porte, ela tem que ter um passado. Certo aí? Muito bem. Então, ela tem que ter um passado aqui primeiro. Ó. Então, ela é sociedade de grande porte. Se no período anterior teve o quê? Ativo total, o quê? Maior que 240 milhões de reais. Tem mais alguma condição? Não. É um ou outro. Então, né, não é mais uma condição. É outra possibilidade de ser sociedade de grande porte. Aquela que tem a receita bruta, o quê? Maior que 300 milhões de reais. Certo? Daí, né, ou pelo primeiro caso, ou pelo segundo caso, ela é uma sociedade de grande porte, não importando se ela é uma SA, ou se ela é uma sociedade limitada, ou se ela é de outro tipo societário. Certo aí? Muito bem. Então, eu te pergunto, né? A Igreja Católica é uma sociedade de grande porte ou não?
A Igreja Universal é uma sociedade grande porte ou não? Quem acha que não? Quem acha que é? Quem não usou Rexona? Esse braço não pode ser levantado de jeito nenhum. Né? Ora, não é nada disso. Porque, né, você aprendeu desde pequenininho que nós temos, né, as chamadas, né, empresas e o quê? Associações sem fins lucrativos, certo? Então, igreja, clubes e etc. estão aqui, ó, sindicatos, tá? Nós não estamos falando dessas figuras. E aí, empresa, né, é aquela que tem o quê? Fins lucrativos. E esse lucro pertence ao quê? Ao proprietário.